Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai tratar um assunto muito importante em SQL, que são as visões. Então, existem dois tipos de visões, tá? Uma visão que a gente diz que é Materialized View, que cria um repositório à parte e joga os dados lá. Isso é muito utilizado em bancos de dados distribuídos. E a visão comum que a gente vai ver aqui no nosso curso, beleza? Essas visões, na verdade, elas não criam um repositório à parte. Na verdade, é uma consulta que fica armazenado no dicionário de dados do banco de dados, né, do SGBD. E sempre que a gente consulta a visão, ele vai lá, pega essa consulta à visão, a tabela no caso, e monta uma consulta nova. Pô, Márcio, tá falando que tá confuso. Calma, que daqui a pouco a gente vai olhar. Então, qual é a utilidade de visão? A gente tem duas utilidades bem práticas. Uma, esconder alguns campos. Por exemplo, se você tem a tabela pessoa, ela tem CPF, nome, idade, salário. Você não quer mostrar o salário para todo mundo, você cria uma visão que não contenha salário e dá acesso a essa visão aos usuários. Aí eles não vão enxergar o salário, beleza? Seria uma maneira aí de esconder o salário. Tá certo? Outra coisa, lembram-se aquela consulta que a gente fez para pegar qual empregado trabalha em qual projeto? A gente fez um inner join de 3 tabelas, então a gente pode criar uma visão para simplificar as futuras consultas a essas tabelas, tá certo? Pô, Márcio, não está muito claro. Calma que a gente vai lá no MySQL e vai ficar tudo bem claro. Então, o que vocês têm que entender até o momento? Existem dois tipos de visão. As visões materializadas que persistem em dado, criam repositórios à parte, né? E as visões comuns que a gente vai ver agora, que é só a visão. Ela não vai criar um repositório à parte. Então, se eu alterar alguma coisa na visão, na verdade vai estar alterando a tabela na qual a visão é baseada. Nós vamos ver isso daqui a pouco, beleza? Vamos lá, pessoal, vamos ao que interessa. Então, pessoal, o Navat, que é um dos principais autores na área de bancos de dados, ele diz que o comando SQL para criar visão ele faz parte do comando VDL, que é o Create View. Na verdade, é um comando DDL, pessoal, mas há essa categorização, tá certo? Então, seria linguagem de definição de visões, tá certo? Então tá lá, pessoal, vamos lá. Quais são as características de uma visão? Então tá lá, ó. A linguagem SQL é usada pela VDL, que seria a linguagem de definição de visão, para definir visões. Então o SQL tem um conjunto de comandos que são específicos para determinados objetivos. Então DDL é quando eu quero criar objetos de banco de dados. DML é quando eu quero manipular esses dados. VDL é quando eu quero criar visões, beleza? Então é só uma categorização de acordo com o tipo de comando, tá certo? Então, visão é uma única tabela, a gente chama de tabela virtual, porque ela não chega a ser materializada, a não ser que seja materializada view, né? Que pode não ser materializada, que é derivada de outras tabelas. É o resultado de consulta às várias tabelas, tá certo? Essas outras tabelas podem ser tabelas base ou visões. Então, tem visão que é baseada em outra visão, não tem problema nenhum, tá certo? Porque ela vai ser tratada como uma tabela ou virtual ou materializável, vai depender do tipo de visão. Uma visão não necessariamente existe na forma física, que a gente vai trabalhar aqui, a gente não vai trabalhar com visão materializada, a gente vai trabalhar com visões que não existem fisicamente, né? Nesse caso, a gente entende como se fosse uma tabela virtual, né? Ao contrário das tabelas existentes, né? Cujas tuplas sempre estão armazenadas fisicamente no banco de dados, visão não vai ter tupla armazenada no banco de dados, simplesmente é uma consulta à tabela, né? Pensamos em uma visão como um modo de especificar uma tabela que precisamos referenciar com frequência, embora ela possa não existir fisicamente. Ou seja, esse último item quer dizer isso. Então a gente pode criar visão para simplificar consultas, beleza? O que isso quer dizer? No próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá certo? Então daqui a pouco a gente volta aí com a próxima aula.